Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Pois vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré, e os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocavam ficavam curados. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras e a vivência do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje temos tantos motivos bons e oportunos para a nossa reflexão na fé. Temos sempre que aprender da palavra, temos sempre que aprender de Deus, temos sempre que aprender da vida daqueles que percorreram os caminhos da fé antes de nós. Estamos lendo ao longo desses dias, pois, os livros da Torá, que são aqueles livros que fazem parte da lei antiga do povo eleito. Estamos lendo o livro dos Números e aqui, aquele episódio da lepra que acometeu a irmã de Moisés. E diz a Bíblia que isso aconteceu porque se insurgiram, começaram a murmurar, a falar demais. E quem fala demais, porque a certa altura os assuntos acabam, fica procurando e sempre penetra na vida das pessoas e sempre acaba falando o que não deve, porque não tendo assunto começa a esticar daqui e dali e daqui a pouco está pecando. A conversa que deveria ser um meio de edificação, de comunicação, acaba se tornando um pecado. Pois foi isso que aconteceu com Maria e Arão. Começaram a falar mal do servo de Deus, Moisés, que, diz a palavra,
era o homem mais humilde do mundo e aquele com quem Deus se entretinha pessoalmente. Ou seja, era um homem de Deus. E os dois lá começaram a fuxicar, se insurgir contra ele. E a resposta de Deus foi então a lepra, que transformou o corpo de Maria, como o próprio irmão rezando diz, como um aborto jogado fora. E ainda graças à intercessão de Moisés, que era bom, que ela fica curada. Aqui, pois, faz a apresentação do pedido do próprio Moisés, seu irmão, e Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá a cura para ela de novo, mesmo que ela tenha pisado na bola falando contra o próprio Deus. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós aprendemos, pois, que não devemos falar das pessoas, até porque, na maioria das vezes, não é da nossa conta. Não é da nossa conta. Falar mal das pessoas se apresenta, muitas vezes, como um desequilíbrio de quem gosta disso, Já ouvi pessoas dizer: não me controlo, então, quando vejo, já estou falando mal da vida alheia. Nós temos que pedir a Deus a graça da conversão. Não tem assunto? Convida, pois, o seu interlocutor para rezar com você o terço da misericórdia, que é curto e é milagroso. Vide para rezar. Ou então vá-se embora, ou então não vá para esse encontro que lhe leva ao pecado de falar mal. Deus não gosta. Assim como a palavra hoje nos apresenta aqui, exatamente, reproduzindo esta situação da vida de Maria. E Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. E então Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra. E ainda pediu a Moisés, com a maior cara de pau: pede para Deus curar ela. Moisés poderia ter dito: eu, Mas não. Moisés, que era um homem humilde e bom, rezou: Senhor, eu te suplico, dá-lhe a cura. Mas não são só as mulheres, porque aqui fala de Maria, não são só as mulheres que falam mal das pessoas. Todos nós não nos cuidamos, quando vemos, já estamos dizendo alguma coisa que não é da nossa conta. O julgamento pertence a Deus, diz a palavra, o Senhor falando: a mim cabe, pois, dizer uma palavra sobre A, B ou C. Motivo para a nossa reflexão, porque a palavra tem que vir ao encontro da nossa realidade. O Papa Francisco, na sua carta sobre, pois, a alegria do Evangelho, fala isso. A palavra tem que cair na vida das pessoas, na vida da gente. Senão fica uma poesia, uma coisa aérea, que, por isso mesmo, achamos bonito, mas não nos converte. Outra reflexão muito importante nos é dado, pois, na festa de hoje, a festa do grandioso São Domingos de Gusmão, porque a cidade em que ele tornou-se muito conhecido era Gusmão. Por isso, Domingos de Gusmão. Viveu juntamente com São Francisco, e ele com São Francisco de Assis foi um homem grandioso, que Deus suscitou numa época de grandes transformações. Eles viveram no século XIII e graçavam assim muitos erros da doutrina, da fé. E o Francisco, juntamente com o São Domingos, trabalharam para a purificação, a defesa da fé. Duas coisas importantes São Domingos nos ensina:
a profundidade da fé que também vinha do estudo, do aprofundamento, da instrução. Ele então procurava conhecer, estudava para poder se aprofundar na fé. E a partir deste aprofundamento da fé, ele pregava, grande pregador. A ordem religiosa que ele instituiu para este serviço da defesa da fé, de fato, chamamos ora de dominicanos, em honra ao santo fundador, Domingos, mas chamamos também de pregadores, a ordem dos pregadores, por esta particularidade. São homens que buscam estudar a fé, aprofundar a fé, para traduzi-la na linguagem que as pessoas possam compreender. O valor da pregação. Portanto, nosso Papa nos lembra, uma vez mais, na sua carta sobre a alegria e importância da pregação. Porque o profeta Isaías diz que a fé passa pelas orelhas, ou seja, é de alguma maneira ouvindo que a gente aprende. Quando a gente é criança, que ainda não sabe ler, a gente aprende os princípios da fé, os rudimentos da fé, daquilo que a gente ouve, dos nossos pais, dos nossos avós, daqueles que cuidam de nós na nossa infância. Portanto, o rudimento da fé passa pelos nossos ouvidos. E depois que a gente cresce, como é bom a gente poder encontrar uma pregação, nem que sejam aquelas da televisão, os padres pregadores, os leigos pregadores, ungidos pelo Espírito Santo, que tocam o nosso coração, explicando-nos a palavra. Ao mesmo tempo, nós também, ao invés de ficarmos como a irmã do Moisés, fuxicando a vida alheia, podemos também usar nossa boca para anunciar, para pregar o Evangelho, para dizer uma palavra de salvação, uma palavra de vida, alguma coisa que venha contribuir, e não alguma coisa inútil que ainda possa nos causar mal, como aconteceu, como vimos no episódio da lepra. Tem também alguma coisa interessante, a terceira que eu quero dizer: o uso do Santo Rosário. E de fato, os São Domingos usavam um rosário ao redor da sua cintura. E ainda hoje faz parte do hábito dos dominicanos. Terço ali, que ele usou para ser, pois, um adjutório, um auxílio, um instrumento na obra da evangelização. Rezar antes da pregação o Santo Terço, rezar depois da pregação o Santo Terço, rezar na adoração o Santo Terço, porque foi de Maria que o Cristo nos veio. Foi de Maria que o Cristo nos veio. Ajudar-nos, portanto, a anunciar Jesus com as palavras de Maria que encontramos na Ave Maria. E isso nos vem também, meus irmãos e irmãs, pelo fato de que os grandes santos entenderam o seguinte: uma evangelização do Cristo, um anúncio de Jesus sem a presença de Maria é muito perigoso, muito perigoso. São Francisco de Assis disse, olha só, ele que evangelizou os povos do Oriente, os povos da Ásia, ele disse uma coisa interessante: para aqueles povos onde eu anunciei Jesus Cristo e coloquei na igreja um crucifixo sem colocar ao lado a figura de Nossa Senhora, esses povos se revoltaram contra o Evangelho. Foi uma constatação que ele fez.
apresentar só a cruz de Cristo, Jesus crucificado, sem ao lado a figura de Maria, os povos não aceitaram, se revoltaram contra a cruz. O que, portanto, nos ensina que São Domingos tinha razão. E é por isso que ele evangelizou os hereges, fortaleceu a fé daquele povo pela pregação e pela recitação do Santo Rosário. Tudo isto para nós nos fortalecermos, meus irmãos e irmãs, na nossa fé em Jesus e nunca fracassarmos também diante das dificuldades, como ouvimos aqui. Jesus, que viaja com os seus discípulos, que está com ele, que os faz caminhar sobre a água e que se afundam porque exatamente falta fé, falta força. Senhor, salva-me, é o grito que deve partir dos nossos lábios e, sobretudo, fortalecidos pela intercessão de Maria Santíssima. Um instante de silêncio